Então eu chamo para o palco Júlia Diana. Uma salva de palmas. Pedro Podboy. E Érica Ângelo. Qualquer coisa, é só falar. Vocês estão ouvindo? Certinho? Tá dando pra ouvir? Deixa eu só pegar meu celular. Pode começar. Bom, eu vou ficar de pé porque eu não consigo ficar sentado. Se eu ficar sentado, eu vou ficar maluco. Só esperar abrir o slide aqui, daí eu começo. Na real, eu acho... Acho que deu um bug no slide aí. Ah, não, tá aqui. Tá? Ah, tá, não tá silencioso. Eu tô me ouvindo, é verdade. Bom, eu vim falar um pouco sobre o design consciencioso como uma alternativa da herança colonial nos jogos de tabuleiro, que é uma coisa muito presente. Vai ser um desafio falar isso em 10 minutos. Ficou silencioso, vocês estão me ouvindo? Tá bom. Vai ser um desafio falar isso em 10 minutos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Se eu começar a acelerar ou pular por algumas coisas, não reparem. Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, meu contato está lá no final, tá bom? Eu sou pesquisador na área de jogos de tabuleiro, de design de jogos de tabuleiro. Eu tenho mestrado nisso, em design de jogos de tabuleiro. E durante o mestrado eu me deparei um pouco sobre o tema do decolonialismo, né, com uma coisa muito recorrente, cada vez mais latente nos jogos. E segui com essa pesquisa para o meu doutorado agora. Então, é um tema muito importante da gente abordar, né? Acho que eu gosto de começar sempre perguntando com essa pergunta, né, de quando surgiram os jogos, porque a origem das coisas explica muito sobre elas, né? E o primeiro jogo, na verdade, que já tomou um spoiler lá quando a apresentação abriu, que teoricamente registrado como um jogo é o Mancala, né? Que hoje em dia é um sistema lúdico, mais do que um jogo, virou uma mecânica, né? Ele se difundiu, mas o sistema Mancala, ele é um sistema difundido por diversos países da África, com nomes diferentes e com funcionalidades diferentes. E ele tem nomes dependendo de onde ele vem, e esse sistema tem variações que aplicam o jogo de forma como uma cultura viva muito, muito disseminada, né? E atualmente ele foi separado como uma mecânica individualizada e totalmente rompido do seu contexto histórico, que é muito importante de frisar. Mas ele é pertencente aos jogos clássicos. E os jogos clássicos, dentro de três grandes grupos, segundo o Stuart Woods, é um desses grupos que a gente vai estudar. E o que eu vou falar aqui brevemente mais especificamente sobre o grupo Eurogames, né, que é o título que se dá a esse grupo do Stuart Woods, e eu vou explicar por que tem esse nome e por que a gente continua chamando, mesmo não fazendo tanto sentido continuar chamando dessa forma. Então, dentro dos jogos de hobby, que é o terceiro pilar dos jogos analógicos, eu vou ter que passar isso um pouco por cima, mas tem 4 grandes grupos. Um dos grupos são os Eurogames, e o grupo dos Eurogames tem vários subgêneros, né, que são as grandes escolas de design. O que a gente pode falar, na verdade, que os Eurogames são os jogos de tabuleiros modernos, né, para essa classificação. Na verdade, dentro desse nome é o termo mais correto hoje em dia usado, mas que foi antigamente dado o nome como Eurogames. Por que chegou nesse nome? Acho que é importante falar. Os jogos de tabuleiro, eles surgiram, na verdade, depois do fim da guerra, na Alemanha, em 1945, depois que as indústrias de brinquedo que foram fechadas na Segunda Guerra Mundial para produzir armas foram reabertas. E depois da influência, né, norte-americana e inglesa nos jogos de mercado de massa, então Monopoly, War, que influenciaram essa indústria, eles começaram a produzir, além dos brinquedos, jogos de tabuleiro. E esse crescimento em 10 anos foi assombroso. O mercado cresceu em 10 vezes o tamanho em 10 anos. E, posteriormente, quando ele foi se desenvolvendo, graças a feiras, especialmente, então a Essenspiel é uma feira muito importante, que promoveu o mercado de jogos, a Alemanha virou o polo mundial dos jogos de tabuleiro. E aí, os jogos na época se chamavam German Games, né?
que eram jogos alemães. Que posteriormente a Holanda e a França e outros países da Europa começaram a fazer jogos também, e aí depois esse termo mudou para Eurogames. E numa questão de globalização, se atualmente todos os países, quase todos, não diria todos, mas muitos países do mundo fazem jogos de tabuleiro, por que a gente ainda chama o grupo de Eurogames? O que não faz muito sentido, né, com essa disseminação. Mais perto? Tá bom. Então, por que a gente chama Eurogames, American Games e German Family Games se os jogos não são mais só da Europa, né, dos Estados Unidos e da Alemanha? Então, aqui uma breve renomeação das coisas para ficar um pouco mais coerente. A gente chama de jogos de hobby, Modern Board Games, e os gêneros, né, a divisória de gêneros também mudar para essencialmente o que é a característica do jogo. Então, antigamente, o que era chamado de Eurogames, American Games, German Family Games, a gente chama de Challenge Games, Dramatic Games, né, jogos dramáticos, jogos de desafio, jogos de engajamento, que são jogos que dizem respeito às mecânicas principais e não aonde eles surgiram, porque não tem mais isso hoje em dia, né? Então, agora falar um pouco do tema principal, na verdade, né, que é por que surge esse tema de colonização nos jogos de tabuleiro, né? Então a gente pensa primeiro numa Alemanha, que é um país devastado no pós-guerra, com um histórico de violência militar e antissemitismo. Então quais são as 3 coisas principais que aparecem, né, nesse momento, né, nessa Alemanha? Uma aversão à violência direta, por causa do trauma da guerra. Então o conflito direto é uma coisa que fica muito latente para os alemães e eles não gostam de tocar nesse tema, diferente dos jogos americanos, que tocam muito nesse tema com certa recorrência. Um desejo por ascensão econômica de um país devastado, de todas as pessoas, e um ideal próprio de reconstrução. Então são três características que cunham em uma referência principal. Qual que é a referência principal que eles tinham que tem a ver com essas 3 características, que promovem essas 3 características com facilidade? A colonização. Porque, na visão da Europa, a colonização não foi um processo violento. Então, o que a gente vê aqui, né, então um exemplo muito prático, o Klaus Teuber, né, em 1995, desenvolveu o Catan, que é o jogo de tabuleiro moderno mais vendido do mundo até hoje, e é o 14º jogo de tabuleiro mais vendido do mundo, considerando que tem os jogos de mercado de massa na frente, então Monopoly, essas coisas, mas ele é o jogo moderno mais vendido. E ele nasce da vontade do Klaus Teuber de criar um jogo de settlement, então um jogo sobre assentamento, que não tivesse violência direta. Então, não vai ter conflito quando um chegar na fronteira do outro. E aí a gente entra uma coisa interessante, porque no referencial histórico europeu, o tema de settlement, que em línguas latinas traduz-se para colonização, não existe uma tradução direta de settlement, essa separação não acontece em português, em francês também não acontece, ele não está relacionado à violência. Então, o processo de colonização não é um processo necessariamente, no imaginário europeu, relacionado à violência. Então, quando você trata desse tema, você trata dessa violência indireta, né? Mas não abordando isso de forma real. Então, como resultado, esse desenvolvimento, você desenvolve um jogo de colonização em que a violência não faz parte dessas mecânicas. E aí, você faz um papel de reescrita da história. Então, você faz um papel reescrevendo a história colonial, isentando a Europa de qualquer responsabilidade. Pode não ter sido a intenção, pode ter sido a intenção, mas é uma coisa que acontece e reacontece constantemente na indústria de jogos de tabuleiro. E justamente porque nos jogos, na maioria desses jogos, não existe o grupo que sofreu violência colonial. Então cria uma edenificação do projeto. Você chega numa ilha que está pedindo para ser reclamada. Não existe nenhum povo originário lá. Não existe ninguém que habita aquele lugar. Então não tem como ter a violência. Então você faz esse processo ser um processo pacífico, o que é mentira. E faz muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Esse slide era para ter várias animações que eu ia passando um por um, assim, mas tem muitos jogos que tratam desse tema dessa maneira. E no caso, da última vez que eu contei, no Board Game Geek, em junho de 2026, 49 jogos do Top 100 do BGG tratam de temas de colonização de maneira indireta ou eufemizada. Então, quando você coloniza Marte, também é um processo de tema de colonização, porque você está mecanicamente tratando da mesma coisa. Tematicamente, eufemismo, mas você ainda fala sobre a colonização de Marte, ou colonização da Idade da Pedra, em Stone Age. Tem vários jogos que tratam dessas maneiras, com eufemismos, para você poder deixar mais leve a temática da colonização. E aqui a gente entra no ponto principal, que é o Values at Play, que é um livro da Mary Flanagan e da Ellen Nissenbaum,
que fala sobre os valores que são aplicados em jogos. E elas falam sobre jogos de videogame nesse livro, mas são valores aplicados. E o processo de design normal, você entra em um processo clássico de design de jogos digitais, tá? Mas que pode ser aplicado para os jogos de tabuleiro, porque o processo, né, o design é muito parecido, assim como você envolve a produção. Você tem um plano, revisão dos requisitos, análise de design, implementação, verificação e avaliação. É uma análise cíclica desse processo iterativo para você testar e fazer o seu jogo. E aí o que elas propõem, na verdade, é você aplicar os valores em cada uma dessas etapas de produção de jogo na frente do que você está fazendo. Então, por que eu estou fazendo isso? No design a gente sempre pergunta, por que eu estou fazendo isso, né? O que vai gerar de resultado? Mas você sempre direciona para o que vai gerar de resultado em valores. Quais são os valores que podem sair dessa mecânica que eu estou implementando? Quais são os valores que podem surgir desse tema que vai ser aplicado no jogo que eu estou fazendo? Então, colocar os valores na frente, você consegue adiantar quais são os possíveis respaldos que o seu jogo vai ter quando ele for para o mercado, que ele vai ter uma margem muito maior de teste, você vai ter muito mais gente jogando o seu jogo e muitas coisas que você não tinha previsto vão surgir. Então, uma maneira de você evitar que isso aconteça é justamente você colocar os valores na frente. Aqui tem um modelo de análise de jogos de tabuleiro. Isso é um modelo que eu desenvolvi durante o mestrado, mas é um modelo que o objetivo principal dele é você inserir um jogo que já foi feito, para você conseguir classificar todas as características atributivas dele. Então, quais são as características exatas passo a passo desse jogo, tanto numa questão de metajogo, numa questão de jogo, quando ele foi produzido, quem que ele fez, quais são as mecânicas, qual é o objetivo desse jogo, qual é o tema. Você vai pegar todas essas características e elencar elas para ficar mais simples, para quando você sair ele inserir em alguma escola específica, então num gênero. Só que aqui é justamente quando você combina isso com o processo de valores, você consegue aplicar valores específicos e assumir quando eles vão surgir em cada uma dessas etapas. E você destrincha isso para você conseguir fazer um jogo do começo até o final que tenham valores específicos de descolonização ou valores que você queira projetar que façam essa construção de um mundo melhor para o que possa ser dentro da indústria, né? E existem muitos jogos que fazem isso, alguns com um sucesso um pouco maior do que outros, alguns que conseguiram passar isso de certa maneira, seja de uma maneira temática, seja de uma maneira mecânica, mas cada vez mais surgem jogos que têm um pouco dessas características, ou muito dessas características, de decolonizar o ambiente lúdico, que é muito importante hoje em dia e que se mostra cada vez mais crescente. Então, embora existam muitos jogos que tenham problemáticas ainda, e desses jogos, alguns desses jogos, inclusive, têm problemáticas. Spirit Island, o próprio Eric Royce falou que tem algumas questões que surgiram no jogo, que mesmo você estando controlando espíritos para defender uma ilha de invasores, a mecânica que você controla esses espíritos ainda é uma maneira que remete um pouco ao controle colonial. Então, o design ele existe para ser renovado. Você cria coisas, identifica problemas, recria coisas, identifica problemas, mas esse processo é muito importante para você identificar quais são os valores para poder, numa próxima tentativa de desenvolver um jogo, fazer um jogo que tenha valores mais direcionados para o público que você quer especificamente. Eu passei muito rápido por tudo, porque é muito difícil falar isso em 10 minutos, isso me deixa até nervoso, porque eu poderia ficar aqui falando durante 1 hora, mas se alguém tiver interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de coisa, por favor, meu contato está aqui, falem comigo. Eu tenho muita vontade de conversar sobre isso, é um tema muito importante na indústria cada vez mais, e eu espero que vocês tenham gostado da fala, espero que tenha conseguido passar o que eu gostaria de passar para vocês. Vou deixar aqui a falar com as minhas companheiras agora. Obrigado. É muito ruim que a gente escreve por 120 páginas e depois falam pra gente falar em 10 minutos sobre 120 páginas. Como é que faz isso? Então, eu não fiz apresentação de slides porque eu vim correndo do Rio de Janeiro. Eu esqueci de fazer, gente. Desculpa. Mas eu vou pegar o gancho que o Pedro já deixou, que é uma coisa interessante sobre decolonidade. E é que quando você tem pessoas que estão engajadas em produção com pautas minoritárias, problemas com relação à decolonidade, problemas com relação a
Uhul! Viu, gente? Eu só tô de pensar que tem trilha sonora pra mim, olha só. Problemas com relação a esses tipos de discursos acabam se dissolvendo um pouco mais. E é interessante porque, como o Pedro falou, o meio nerd já é um nicho. Então, o meio de jogos é um nicho dentro de um nicho. Se você for para RPG, é um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho. Então, é uma coisa extremamente específica. E vocês podem ver até mesmo andando pela DOF. A gente não tem muitos grandes estandes. A gente tem vários estandes pequenos. Então, muitas das empresas que estão fazendo não é muito uma grande empresa. Não são todas as Hasbro, não são todas Grow. A gente tem várias pessoas que é produzido quase de forma artesanal. Uma pessoa acredita numa ideia, bota isso pra frente. Eu acho que você vai falar um pouco mais disso, né? E muitas vezes educadores, muitas vezes pessoas interessadas, muitas vezes de pesquisas de mestrado que vêm a partir daí. E conforme a gente vai analisando, a gente consegue ter vários títulos, principalmente de pessoas pertencentes a diversas minorias, que conseguem traduzir melhor essa forma de jogar de uma forma não agressiva ou de forma mais suavizada, pertencente a essa ideia. Então, você falou muito de Eurogames. Eu acho engraçado que tem muita coisa sendo produzida no Brasil atualmente, porque, majoritariamente, quando a gente fala... Por exemplo, eu sou muito do meio do RPG, gente. Então, quando a gente fala RPG, a gente normalmente pensa D&D. Mas a gente tem grandes nomes agora no Brasil também. E tem grandes nomes que representam ainda essa cultura de wargame, essa cultura de embate, essa cultura de guerra. Por exemplo, jogos que são mais a lá D&D, como, por exemplo, Tormenta, que é mais para alta fantasia, para a questão de conquista. Mas a gente tem jogos que são mais voltados para a questão afrocentrada, para a questão de reimaginar como seria um processo de colonização no sentido fantástico. Eu vou citar alguns nomes aqui, infelizmente não botei aqui para vocês, eu peço desculpa por isso, mas depois nas minhas redes sociais eu posso fazer um apanhado geral das coisas que eu falei. Por exemplo, a gente tem o Tordesilhas, que eu esqueci qual é a editora, mas é uma reimaginação de como seria o processo de colonização do Brasil e da América Latina, só que de forma fantástica. Então, a gente traz para o centro justamente o folclore do Brasil, as histórias do Brasil. Então, você puxa uma questão que valoriza justamente a nossa cultura. E para a questão dos jogos afrocentrados, a gente tem uma gama de jogos. A gente tem o tricampeão do Goblin de Ouro, a gente tem Kalimba, a gente tem o Mojubá, a gente tem o Fumatocria, que vem do Conti também, a gente os jogos da Ginga, que a Ginga eu sei qual é a editora, tá ali perto da Luz Negra, ali na Rua 4. Então a gente tem agora jogos que já são focados justamente nesse processo de trazer algo diferente. E uma coisa que eu sempre falo sobre contar histórias, e principalmente no RPG, é que a gente tem narrativas compartilhadas. E a partir do momento que você tem uma narrativa compartilhada, você precisa que pessoas tenham históricos diferentes, bagagem diferente para se produzir essa história. E quanto mais diversificado você tem sua bagagem, melhor sua história vai ser. Então, buscar diferentes referências, como em jogos afrocentrados, como no nosso folclore, como em diferentes referências, a gente foge do normal. Porque todo mundo enfrenta um dragão. É clichê. Todo mundo sabe que você entrar numa sala e tem um baú sozinho, é um mímico. Mas e se você encontra uma serpente que por acaso é o boitatá, por exemplo? É uma coisa que foge do óbvio, é uma coisa que
enriquece tanto a narrativa, e justamente porque foge do óbvio. Então, quanto mais do nosso a gente procura, mais narrativas diversificadas a gente consegue, mais amplia a nossa bagagem cultural, e é possível você ter outras oportunidades. A partir do momento que você conhece outras coisas, essas outras coisas não são mais estranhas, não são mais o outro para você, você tem um arcabouço pedagógico até. Então, a partir do momento que, olha, eu não conheço só Monopoly, eu conheço também outros jogos de tabuleiro, eu conheço jogos ancestrais, eu conheço outros tipos de jogo, outras formas de narrativa, outras formas de jogabilidade são mais viáveis. Então, eu acho que, principalmente, isso enriquece o processo de jogo e enriquece o processo o processo lúdico no geral. Então, eu acho que com essa deixa eu posso passar a palavra para a Érica. Então, muito obrigada, gente. Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Só falando que eu lembrei agora. Tem o Sankofa, tem um sistema que é do... Ai, gente, fugiu o nome. Do Lucas Nascimento, que é justamente a Operação Sankofa, que é um processo que usam pessoas pretas como experimento, e a consequência disso é voltar no tempo. E por isso o nome é Operação Sankofa. Pode continuar, desculpa. Gente, assim como o Pedro, eu não consigo ficar sentada. Vamos lá. Então, assim, primeiro é uma honra estar aqui no DOF com o Pedro e com a Diana discutindo sobre jogos afrocentrados, que é a paixão da gente. Agradeço ao Arnaldo pelo convite, não sei onde ele está, mas gratidão. Então, vamos lá. Eu sou a Érica Ângelo, eu sou uma mulher preta, sou arte educadora antirracista, sou formada em enfermagem, sou mãe solo, tenho uma empresa de jogos afrocentrados e no mercado as pessoas me conhecem como Daiô. Então as pessoas falam, Daiô que está ali. A Daiô significa alegria voltou para casa. Então eu vou explicar um pouquinho do como que surgiu a ideia dos jogos. Então, aqui assim, minha história começa na pandemia em 2020. Eu passei a pesquisar, né, sobre jogos e jogos no mundo. E aí eu descobri um jogo de tabuleiro africano. Eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido falar, então assim, lá com os meus quase 50 anos, eu tenho 54, eu nunca tinha ouvido falar em jogo africano. Achei interessante, aprendi a dinâmica do jogo e além da dinâmica, eu vi que veio conhecimento junto. Eu descobri assuntos do continente africano que eu não sabia, não conhecia. Um pouquinho antes desse período, devido a uma situação vivenciada em ambiente escolar, eu passei a pesquisar sobre racismo, sobre injúria racial e sobre discriminação racial. Então, os dados estatísticos da Segurança Pública do Estado de São Paulo mostrou que de 2019 até 2023 houve um aumento das notificações de racismo. Então, de 600 passou para 3.300. Isso é bom por quê? Porque as pessoas estão conhecendo mais sobre a cultura, eu vou explicar isso para vocês. Um outro dado foi que, a gente pegando o recorte de 2024 a 2025, no período de um ano, aconteceram 8 casos de racismo por dia e 4.554 notificações de discriminação racial. Então, é um número muito alarmante que já vinha sendo referenciado por pensadoras negras como a Sueli Carneiro. O que essas pensadoras falam? O racismo é uma ferramenta de dominação social. É um sistema capitalista que mantém as desigualdades através da hierarquização da raça. E qual é o impacto disso na saúde mental? A gente tem quadros depressivos até ideias de morte. Até ideias suicidas, desculpa. E por que isso acontece? Por causa da falta de desconhecimento da cultura. Então, aqui tem vários estudos no mundo que procuram entender por que o racismo ele causa esses efeitos depressivos, né? Então, eu vou explicar para vocês.
Espera aí. Eu não sei. Acho que eu estou explicando aqui. Então, como eu falei, eu sou enfermeira, então não podia sair da área da saúde, né? Então, aqui, só para a gente entender. Esse cérebro aqui é um corte transversal. Então, vamos imaginar que aquela parte da frente é a parte da frente da cabeça da gente. Essa área azul, ela é responsável pelo aprendizado. Essa partezinha amarela aqui é a amígdala, desculpa, a parte azul na frente é o córtex pré-frontal, responsável pelo aprendizado. E essa partezinha aqui amarela é a amígdala, que é responsável pela regulação das emoções. O que aconteceu? Tem um estudo grande de Harvard que eles foram entender por que crianças estavam evoluindo para casos depressivos e ideias de morte. Eles fizeram ressonância magnética, que é o exame de imagem específico, e viram que estava acontecendo no cérebro dessas 9.000 crianças. Vou falar de novo. 9.000 crianças. Estava acontecendo um efeito que chama estresse tóxico. O que acontece? A pessoa vai sofrendo racismo, mesmo que seja microagressões. Fala do cabelo, fala que você, por ser negro, você não é inteligente, ou que você não tem capacidade para fazer determinada coisa. Essas microagressões fazem com que o cérebro fique em alerta. E esse alerta aumenta os níveis de hormônio e acaba causando um evento que chama estresse tóxico. Tem uma região inflamatória nesse cérebro. E aí, essa inflamação acaba destruindo aquelas estruturas. Então, o que acontece aqui com aquela criança que sofre racismo? Que o professor, por exemplo, ele fala assim, está desinteressado. Não, na verdade, ele está tendo um efeito fisiopatológico que faz com que perca a atenção, fica desmotivado, fica com uma fadiga extrema, passa a não conseguir resolver mais problemas lógicos, nem problemas mais simples. E até o sentimento de humilhação, de tristeza, de raiva, o cérebro ele fica em constante alerta, então ele passa a aceitar como se fossem ações socialmente aceitáveis. Então, por exemplo, ser ofendido acaba sendo aceitável, porque é uma forma de proteção. Mas tem solução. Existe uma coisa na neurociência que chama neuroplasticidade cerebral. E a gente consegue induzir isso com jogos de tabuleiro. Então, tanto a fala do Pedro como a Diana, o trabalho da gente aqui com jogos de tabuleiro é extremamente importante. Como que a gente consegue... deixa eu só voltar aqui. Como que eu consigo reverter esse sistema? Esse mecanismo, né? Através da neuroplasticidade cerebral induzida por jogos de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, ele exige que a gente desenvolva a capacidade cerebral. Então, você exige que você tenha raciocínio. Então, o raciocínio... Vou voltar aqui de novo. Ele exige, por exemplo, que você desenvolva o raciocínio. A parte do aprendizado é aquela parte pré-frontal. Então, eu consigo começar a trabalhar essa parte, mesmo que essa parte esteja prejudicada. O jogo de tabuleiro também faz com que você precisa ter o controle emocional para jogar, né? Então, você acaba estimulando novamente a amígdala. E é uma coisa interessante na neuroplasticidade cerebral é que, assim, essa parte acinzentada, vamos pensar que essa parte aqui é a parte que estava sofrendo com estresse tóxico. Então, esses neurônios, eles estão prejudicados ou estão mortos. O neurônio que está morto, ele não tem regeneração. Mas o hormônio que está prejudicado, se eu começar a estimular a capacidade cerebral, o organismo, ele começa a fazer novas conexões. E aí, mesmo essa parte que está prejudicada, é como se eu fizesse uma ponte. Eu crio novas conexões e essa parte que está prejudicada, eu acabo conseguindo passar informação. Então, eu consigo recuperar esse cérebro. Então, a gente juntando os jogos de tabuleiro, que tem os benefícios que a gente já sabe, com a tecnologia africana, que seria os jogos de tabuleiro. E também podendo fazer, colocando essa temática africana em jogos afrocentrados, jogos que a gente já conhece, como o jogo de cartas, como o dominó, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. A gente consegue estimular esse cérebro novamente. Aí, assim, pensando em tudo isso, eu crio em 2022 a DAIO Jogos Africanos. Eu criei a DAIO Jogos Africanos com o objetivo de fortalecer a identidade negra. Como eu falei para vocês, a Sueli Carneiro e outras pesquisadoras, o que elas acharam e o que os estudos acharam também? No grupo de crianças que não conhecia a história
passada e não tinham representatividade negra, esse grupo era mais vulnerável. Então, o objetivo da empresa é fortalecer a identidade negra, resgatando a história africana e afrodiaspórica. Então, a gente quer falar não só de da história afro-brasileira, mas o que está acontecendo de produção científica no resto do mundo. A gente resgata isso. E trazer o protagonismo negro positivo. Então, por exemplo, se eu vou falar de uma personalidade que tem algum problema, alguma questão, eu não vou trazer essa personalidade, eu preciso fortalecer a identidade dessa criança, desse adolescente e desse adulto também. Porque nós temos casos, por exemplo, de adultos passando por casos de depressão por causa do racismo. A gente começa a fazer a comercialização dos jogos e aí depois evoluiu para as vivências, para as oficinas e a empresa faz algumas outras coisas também. A carinha do jogo é essa, ela é feita em MDF. Ela é feita em MDF de propósito para a gente poder referenciar o baobá, que é uma árvore sagrada. E as cores das peças, vermelho e verde, é para referenciar o pan-africanismo. Então, a gente também conversa sobre pan-africanismo. E, assim, os pontos importantes para a gente na empresa, assim... a gente quer trazer o protagonismo negro. Nós somos uma empresa de educação antirracista. Quando as pessoas vêm contratar a gente deixa muito claro para o cliente, nós somos uma empresa de educação antirracista. A gente pensa também que a gente tem uma responsabilidade social. Então, como os meninos falaram, nós produzimos jogos. Esses jogos vão chegar na mão de diversas pessoas. Então, estou formando pessoas. Então, tem que tomar cuidado com o que eu estou apresentando para essas pessoas. Um cuidado que a gente tem, que a gente está agora fazendo, é a produção de conhecimento. E a gente toma muito cuidado para não criar estereótipos, por mais que a gente trabalhe com educação antirracista, que a gente tenha conhecimento, para a gente de forma alguma criar estereótipos coloniais. E também fazer um jogo que não cause dor. Então, a gente não fala diretamente de racismo. A gente tem outras formas de abordar isso. Como eu falei para vocês, o foco da gente é fortalecer a identidade negra. Então, para a gente é importante que tenha protagonismo positivo. Estou olhando o tempo aqui que eu estourei. Agora aqui, só falando rapidamente, aqui as crianças estão jogando essa figura central IoT, então o objetivo principal da gente, em relação aos jogos africanos, é que as pessoas conheçam os jogos, a gente quer que as pessoas conheçam a dinâmica do jogo. Depois a gente pega e insere os conhecimentos. Outros conhecimentos. E ali à esquerda, as meninas estão jogando dominó de datas. Então, nós fizemos um dominó de datas. Antes, para não dar uma aula, nós fizemos um quiz. E aí, nesse quiz, tinha 5 características daquela data. Então, assim, um exemplo. Qual a importância do movimento negro? Qual a importância do Ileaie? Qual foi a implicação quando proibiram os negros de estudar? Então, a gente falou 5 características e aí depois a gente colocou as crianças para jogar. Para colocar a peça, eles precisavam falar uma dessas 5 características. Então, eles estão reforçando o aprendizado e estão falando também para que os outros aprendam. E aí, aqui... a daí os Jogos Africanos, né? Nós usamos os jogos de tabuleiro para fortalecer a identidade negra, evitar o adoecimento. Então, assim, a gente vai passar por racismo. A gente entra constantemente nos lugares e a gente é perseguido. Só que como que eu vou reagir com isso? Então, eu tenho que criar mecanismos para não entrar naquele processo de estresse tóxico. E a gente quer desenvolver potências negras. IBGE, em 2024, das 993 mil crianças em evasão escolar, 665 mil crianças eram pretos e pardos, e o IBGE ele sinalizou que todas essas crianças tinham um histórico de discriminação racial. E aqui eu deixo uma frase da Catiúcia Ribeiro: saber quem nós somos nos ajuda a entender quem nós queremos ser. Gente, obrigada. Você foi falando... Só finalizando, como a Diana falou, é muita coisa, a gente passa batido. Você foi falando de produção de jogos, né? Eu lembrei muito do meu primeiro Black Power, da Maloca Games, que é justamente um jogo de tabuleiro sobre você construir seu Black Power e botando acessórios. Então, essa questão de fortalecimento de imagem, né, como identidade é importante.
A Maloca Games faz isso muito bem. Né? A Maloca Todos Games os faz jogos. isso muito bem. Inclusive, um dos jogos da Maloca, o Quilombo Zero, eu escrevi uma aventura pra eles. Então, eu também tô no meio. São meus amigos e são maravilhosos. E zeramos o tempo, tá aqui piscando pra gente, ó. Deixa eu falar mais uma coisa. Entre alguns pontos que a gente acha importante é o fortalecimento de outros afroempreendedores e o fortalecimento de outros grupos que trabalham também com jogos afrocentrados. Quando eu conheci o pessoal do Maloca Games, a minha filha ganhou um jogo que chama Meu Primeiro Black Power. E é incrível. E assim, a gente tem um jogo e ela veio e falou assim, mãe, vamos jogar? E assim, essa criança que eu mostrei no final é a minha filha. E como esses jogos fortalecem. Então, eu acho assim, só reforçando, a gente tem uma responsabilidade social. Não é só vender o jogo. Esse jogo vai para as pessoas. Como o Pedro falou, esse jogo vai para as pessoas. O que a gente está criando? A gente tem que pensar nisso. Um ponto sobre cabelo, né? Eu acho que principalmente para mulheres negras isso é um ponto muito marcante. Eu lembro que um dos meus irmãos... Eu sou professora, eu não apresentei direito, né? Para quem é da Libras. Meu sinal, gente, eu sou batizada em Libras. Um dos momentos mais marcantes para mim como educadora foi uma vez que tinha uma criança negra retinta de cabelo crespo e ela sempre ia de cabelo preso. E um dia ela foi de cabelo solto e ela falou, professora, eu tô com cabelo solto igual o seu. Aí eu fiquei tipo, gente, olha só que responsabilidade. Eu só tô usando meu cabelo, olha só. É isso. Agora a gente passa para as perguntas, né? Como a gente tá estourando um pouco o tempo, a gente abre para uma pergunta, tá bom? Alguma pergunta? Se não, eles vão estar por aqui também, aí vocês podem ir perguntando. E qualquer coisa, nada impede de vocês procurarem a gente depois, tem as redes sociais. Eu também faço parte do Melanina RPG, que é um coletivo de pessoas pretas e pardas. A gente está sempre tentando dar visibilidade para produtores de conteúdo, temos produtores de jogos, ilustradores e todas as formas de produção de arte de pessoas pretas e pardas a gente tem por lá. Então, é isso. A gente tem algum tempinho a mais? Não. Já acabou, estourou. É isso. É isso. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. E muito obrigada, Dof, pelo convite e por fazer esse painel maravilhoso.